Muito bem, turma. Agora nós vamos ver então alguns exemplos do teorema de Thevenin, como que a gente pode encontrar o circuito equivalente de Thevenin em exercícios práticos, né? E claro, depois nós vamos fazer questões sobre esse assunto. Então, olha só, nós temos aqui um circuito e o que vai ser pedido para a gente é determinar a tensão e a resistência de Thevenin sobre esses dois pontos A e B, ok? Então, a primeira coisa que você faz é eliminar a parte do circuito que está entre A e B, tá? E em seguida curto-circuitar a fonte de tensão. Então, eu vou redesenhar o circuito desse jeito que eu acabei de falar. Tá aqui, já curto-circuitei a fonte de tensão e vou deixar os terminais A e B em aberto, ok? Então aqui nós temos o resistor de 3 ohms e aqui nós temos o resistor de 6 ohms. A resistência de Thevenin é a resistência vista entre os terminais A e B. Ou seja, você esquece a configuração original do circuito e pensa agora nesse circuito aqui. Qual é a resistência que existe entre A e B? Se eu ligar um ohmímetro aqui, então, o que ele vai ler? Veja que nesse caso a resistência de 3 ohms está em paralelo com a resistência de 6 ohms. Então vai ficar muito fácil para a gente, só tem duas resistências, é o produto sobre a soma, 18 sobre 9, 2 ohms é a resistência equivalente desse circuito que está desenhado aqui, portanto é a resistência de Thevenin. Pronto. A outra coisa é determinar a tensão de Thevenin. Para isso você esquece a resistência de Thevenin, nós já fizemos a primeira parte, volta no circuito original que está aqui, mas ainda sem a parte que estava entre os terminais A e B, tá? Você deixa sempre os terminais A e B em aberto. E agora você volta aqui e calcula, então, qual é a tensão entre A e B. Observe que nesse caso aqui a tensão entre os terminais A e B é a mesma que existe entre os terminais desse resistor R2. Então, você pode agora calcular a corrente total na malha e determinar a tensão, ou simplesmente usar o divisor de tensões, né, já que está aqui em série, né, os dois resistores estão em série. Então, eu vou usar o divisor de tensões. A tensão V2 sobre o resistor R2 vai ser igual à tensão total no circuito, 9 volts, vezes a resistência do trecho sobre a resistência equivalente, que nesse caso é 3 mais 6, né? Nós temos circuito série. Então nós vamos ter aqui o quê? 6 volts. Então está determinada. A tensão de Thevenin é a mesma tensão aqui sobre R2, então eu tenho E de Thevenin igual a 6 volts e a resistência de Thevenin é igual a 2 ohms. Isso significa que eu posso redesenhar esse circuito usando essa tensão de Thevenin e a resistência de Thevenin sobre os terminais A e B, onde se encaixa aqui o resistor RL, ok? Então, veja, o nosso circuito original ficou reduzido a isso daqui. Uma fonte de tensão e uma resistência em série com essa fonte de tensão. É isso que faz o teorema de Thevenin, beleza? Vamos resolver questões de concurso, então, começando com uma questão da CEMIG, elaborada pela Fundep, lá em 2012. Analise o seguinte circuito. A partir do teorema de Thevenin, os valores de tensão e de corrente indicados pelos medidores, respectivamente, serão iguais a... Olha, aqui a gente pode escolher quais são os dois pontos, né, que a gente quer isolar para fazer o circuito equivalente de Thevenin. Eu vou isolar as pontas do voltímetro, porque eu acho que isso vai facilitar para a gente. E aí, isolando então esses pontos A e B, eu vou retirar toda essa parte e toda essa parte e vou redesenhar o circuito aqui para não ficar tão poluído, tá? Então, olha, vou ter aqui descendo, aqui eu tenho uma fonte de tensão, aqui está o terra, e não vai ter nada à direita dessa parte, né, que a gente já retirou. Eu vou ter aqui uma fonte de corrente descendo 18 amperes. Beleza. E lá no alto eu vou ter esses resistores aqui. 2 ohms, 4 ohms, 3 ohms. Beleza, aqui é o meu ponto A.
e o ponto B está aqui, olha. Então, qual que é a resistência de Thevenin aqui nesse caso? E aí, para calcular a resistência de Thevenin, nós vamos curto-circuitar a fonte de tensão e deixar em aberto a fonte de corrente, tá? Sempre assim, deixem aberto a fonte de corrente e curto-circuita a fonte de tensão. Agora, gente, vamos perceber o seguinte. Esse resistor de 2 ficou em série com esse resistor de 3.